Olá, estudantes do 9º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silene Félix, irei moderar a aula do professor Mauro Faria. O tema da nossa aula, o título é O que quero dizer? E vamos para o tema da aula. Então, hoje nós iremos trabalhar estratégias e procedimentos de leitura, relação do texto verbal com outras semioses, procedimentos e gêneros de apoio à compreensão, objetivo da aula. Reconhecer a retextualização como o processo de transformação de um texto oral, escrito ou multissemiótico em outro texto, na mesma ou em outra modalidade. Então, como eu mencionei, o professor Mauro, que é o professor do 9º ano, está aqui conosco. Tudo bem, professor Mauro? Tudo bem, professora Silene. Olá, alunos, professores, todos que estão ligados aí. Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Ela estava lendo ali o tema e os objetivos, aí parece que dá uma encrencada ali, porque as palavras super complicadas, né? Mas os alunos já ficam falando, o que vai ter nessa aula? Vai ser super simples, tá? Os nomes são complicados, mas a aula é bem tranquila. Vamos então continuando aqui a apresentação da aula. Olha só, os conteúdos de hoje. Retextualização, que é a base hoje da nossa aula, e articulação entre a linguagem verbal e a não verbal em textos. Está no caderno Aprender Sempre, de acordo com a aula 1 da sequência de atividades 3, páginas 43 e 45, volume 2, para vocês acompanharem aí, para a gente poder dar andamento. Não é a sequência de atividade 3 não, gente, é a 4, tá? Ali tem um erro de digitação, mas já é a última sequência de atividades. Muito bem, olha só, como a gente vai trabalhar retextualização, a gente vai ter que entender o seguinte, né? O que é retextualizar, né? Então, pensar que a gente tem um texto e sobre esse texto, ou a partir desse texto, cria-se outros textos. Então, os textos, a gente pode tratar da seguinte forma, não existe uma originalidade 100%, né? A gente sempre parte de uma outra coisa que já foi escrita, que já foi falada, que já foi vivida, que já foi pronunciada para criar novos textos. Então, a retextualização nada mais é do que perpetuar muitas ideias, muitos conhecimentos, muitas informações, de outras formas também, tá? Por exemplo, a gente fala, escreve, e de repente a gente ouve uma música, a gente ouve um som qualquer, ou a gente percebe gestos, e a gente consegue associar isso aos textos que a gente já leu ou escreveu. Vamos para a retextualização, a definição, olha lá. Então, retextualização é o processo de transformação de uma modalidade textual em outra. Ou seja, trata-se de uma refacção e reescrita de um texto em um processo que envolve operações que evidenciam o funcionamento social da linguagem. Tá? Então, está no Caderno Aprender Sempre, está na página 243, que esse é do Caderno Aprender Sempre do professor. Então, o professor vai ter que passar para vocês essa definição, caso vocês queiram retomar e não peguem no material. Então, olha só, refacção é transformar uma modalidade textual em outra. É aquilo que eu comecei a antecipar no início da aula, ou seja, você tem um texto escrito, que é o mais comum que a gente tem, mas que a gente consegue transformar esse texto em outras modalidades, para fazer a mesma coisa, transmitir informação, para comunicar. E aí você faz o quê? Você refaz, você faz uma releitura daquilo que foi o texto original. E tanto, não é só transformar o texto verbal, por exemplo, em textos não verbais, e é o contrário também, tá? Então, a retextualização é você trabalhar em cima de um texto já existente e de forma que você, ao modificar, transmite uma informação que pode ser a mesma ou pode ser uma informação modificada, como, por exemplo, o resumo, né? O resumo, ele traz as mesmas informações, só que de forma mais reduzida, né? Sintética, enquanto no texto original vai estar mais abrangente. Então, é uma retextualização também. Então, retextualizar é trabalhar em cima do texto, de forma que você... Na maior parte das vezes, a gente quer melhorar a informação. Tá? Então, por exemplo, o título da aula, o que eu quero dizer? Às vezes você está escrevendo, a pessoa lê, mas ela não entendeu o que você quer dizer. Aí, ao você usar um outro tipo de texto, uma outra modalidade, você pode alcançar esse objetivo de forma mais eficaz. Vamos ver como continua aqui, ó. Trabalhando um texto que está no caderno também, e a gente vai usar ele como exemplo. Olha só. Gota d'água. Você sabia que o desaparecimento das abelhas nativas do Cerrado está relacionado aos alimentos transgênicos ou agrotóxicos, ao aquecimento global e até à radiação emitida pelos telefones celulares?
As abelhas são as responsáveis direta e indiretamente por até 65% dos alimentos que consumimos. A polinização que elas realizam faz parte do ciclo da natureza e, de certa forma, do equilíbrio do mundo como um todo. Albert Einstein certa vez afirmou: se as abelhas desaparecerem, a humanidade seguirá o mesmo rumo em 4 anos. E o que tem acontecido nas últimas décadas é um desaparecimento sistemático da quantidade de abelhas e colmeias. Por serem insetos sensíveis, muitas espécies de abelhas têm sucumbido devido à intoxicação por agrotóxicos, que danificam o seu sistema imunitário e o torna incapaz de combater doenças e bactérias. Estudos recentes da Royal Society of London, uma renomada academia científica britânica, revela que até mesmo os alimentos transgênicos e a radiação emitida pelos celulares podem ser a causa da morte de muitas abelhas. No caso dos transgênicos, o motivo seria um gene resistente a insetos que contém pedaços do DNA de uma bactéria que também pode matar abelhas. Quando as abelhas se alimentam no pólen de uma planta geneticamente modificada, seu sistema imunológico também é atacado por essa bactéria. No caso dos celulares, o problema consiste na interferência da radiação emitida por eles no sistema de navegação das abelhas. Desorientadas, muitas não conseguem voltar às suas colmeias. E o que isso tem a ver com o cerrado brasileiro? Tudo. Muitas plantas nativas do bioma dependem de espécies nativas de abelhas que são responsáveis pela polinização das plantas e, sem isso, muitos frutos do cerrado podem desaparecer. Devido ao alargamento da produção de grãos transgênicos e do uso indiscriminado de agrotóxicos pela indústria alimentícia, as abelhas do cerrado também estão desaparecendo, principalmente as nativas. A extinção das abelhas levará a uma perda irreparável da fauna, da flora e, consequentemente, da água, uma vez que a água potável dos aquíferos e mananciais também dependem da floresta invertida composta pelas plantas nativas do cerrado. Lutar pela preservação do cerrado é lutar pela preservação da vida. #EuDefendoCerrado. Muito bem. Olha só, fomos falando de abelhas, né, que a gente já vem falando já algumas aulas, a questão de trabalhar o equilíbrio aí do ecossistema. E aí o professor Joel já esteve aqui, já falamos muito sobre a questão da abelha. Ainda vamos falar ainda, vai ter mais uma sequência de aulas aí que de repente a abelha pode aparecer. Mas olha a importância de se entender a questão do papel do inseto, né? Do inseto que para a gente parece significante, né? Dado a nossa mania de achar que somos os mais importantes, né? E como eles podem comprometer, inclusive, a nossa existência. Esse texto é um pouco longo, vocês viram, e ele vai tratar bem detalhadamente sobre a questão das possíveis causas do desaparecimento das abelhas. E aí ele vai explicando cada uma delas, né? Por exemplo, a exposição aos agrotóxicos, a questão dos alimentos transgênicos, que talvez alguns não sabiam sobre isso, a questão dos celulares, que eu não sabia sobre isso, e eu achei super interessante, né? Essa interferência que as antenas e os celulares têm na sobrevivência das abelhas. E, por fim, aí a questão de você expor, para só ver a última parte aqui, deixa eu ver rapidinho. A questão eu falei dos transgênicos, né? E dos agrotóxicos e dos celulares. São os 3 casos. Muito bem. E aí você percebe que os detalhes que é dado nisso. Mas, às vezes, um texto desse tamanho, o aluno lê ou alguém lê, e aí fica um pouco cansativo, e fala, nossa, eu não consegui entender, porque chegou a certa altura, eu já não estava mais associando as ideias do que foi falado no começo e tal. E aí a gente precisa mostrar isso de outra forma. Por isso tem esse texto 2, olha só. O texto 2 a gente chama de texto esquemático. O que é isso? A gente reduz toda aquela proporcionalidade do texto, a gente traz somente as informações que são mais importantes e coloca em forma de esquema. Inclusive associando a elementos não verbais, como é o caso que está na tela. Pode manter na tela, que é o caso que está na tela. Aí o que acontece? 2 coisas. A primeira, as informações ficam mais acessíveis, ficam muito mais fáceis de ser compreendidas, e essa associação com o tema não verbal, com a linguagem não verbal, faz com que as pessoas percebam mais rápido a temática do texto, o que é mais difícil quando você está lendo um texto discursivo. Vamos ver esse texto aqui, ó. Por que as abelhas estão morrendo? Já partiu de uma pergunta, né? E aí vem os itens. 1, que está falando que elas ingerem agrotóxicos. 2, falando das bactérias e os vírus encontrados nos alimentos transgênicos. 3, a radiação emitida pelos telefones celulares. E aí as consequências, #consequências.
falta de alimentos, pois as abelhas são responsáveis pela produção de 65% dos alimentos que consumimos, perda para a fauna e flora, prejuízos aos mananciais e aquíferos, pois eles dependem da floresta também para poder continuar vivo e ativo. Olha só, nesse segundo texto a gente percebe as informações muito mais claras, diretas, sintetizadas. Vamos lá então, voltando para a atividade 3, porque a gente tem tempo, né, gente? Era bom que a gente pudesse ficar esperando, acho que está tendo um probleminha no chat da professora. Olha, aí está perguntando qual que é a ideia que foi suprimida no texto 2, que estava constando no texto 1. Bom, no texto 1 falou-se sobre a radiação dos celulares e está constando no texto 2. Falou-se sobre os agrotóxicos e está constando no texto 2. Falou-se sobre a questão dos genes, dos transgênicos e também está constando no texto 2. Mas no texto 1 falou-se sobre a questão da polinização, que a abelha causa ao recolher o pólen e sair distribuindo pela floresta, que isso acaba deixando a floresta viva, né, e mantendo ali as árvores nativas. E isso não foi citado no texto 2, né? Esse é um dos itens que a gente viu que não foi citado. Agora, não falar sobre isso, não falar sobre a questão que a abelha é uma polinizadora nata, traz algum prejuízo para o entendimento do texto 2? É essa a questão que a gente quer saber aqui na atividade 4. Conseguiu subir alguma? Não. É probleminha técnico, gente. A gente está com probleminha técnico no chat. Mas não tem problema, a gente vai fazendo aqui. E aí depois vocês podem mandar numa rede social, tal, a participação, que a gente manifesta depois. Olha só, não acarreta nenhum tipo de prejuízo, tá, em relação à atividade 4, porque a importância que queria se dar no texto 2 era das causas que poderiam estar fazendo as abelhas desaparecerem. E elas foram bem manifestadas, muito bem claras, inclusive mostrando as consequências que acarretariam para o ser humano aí, na questão do desaparecimento delas. Muito bem.